Boa tarde, sejamos bem-vindos para o nosso encontro, mais um encontro, graças a Deus que conseguimos sair de casa com essa chuva toda, né? Mas tivemos a coragem, parabéns para vocês, de saírem e se animarem e vir para assistir mais um encontro, uma mensagem, onde a gente sempre aprende. Primeiro eu, depois vocês. Bom, como o Francisco falou, eu vou falar sobre a verdadeira desgraça. Que, puxa vida, a gente vive cheio de problemas o dia inteiro, todo dia, e ainda vem aqui e vamos falar sobre a verdadeira desgraça. Mas a gente tem que pensar que, conforme a doutrina espírita nos ensina, e se a gente analisar bem, não é tão assim, as desgraças que se tem notícias não são tão ruins como parecem. Porque a gente se faz uma pergunta: existe o que se entende por desgraça? A miséria, a doença, são desgraças? Depende sempre do ponto de vista. E os espíritos superiores nos ensinam coisas bem diferentes. Porque o que a gente pensa aqui, no mundo espiritual, é totalmente diferente. E é onde a gente tem que aprender. Bom, a palavra desgraça, morfologicamente falando, no português, vamos traduzi-la, né? Significa infortúnio, infelicidade, desdita, um caso muito triste, lastimável, um acontecimento muito ruim, calamidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 24, nos fala da verdadeira desgraça e diz que ela são os problemas que acarretam as aflições humanas e as suas consequências, tanto aqui como em outras existências, e que a gente leva para o mundo espiritual. Existe uma afirmativa de uma benfeitora espiritual, que é Delphine de Girardin, francesa, que ela tece alguns comentários sobre a verdadeira desgraça. Ela diz que todos falam que já experimentaram desgraças durante a vida, né? E que acreditam que conhecem desgraças e as suas múltiplas características, né? Mas todos se enganam. Por quê? Aquela que o homem supõe ser uma desgraça não é. Que geralmente nós vemos a desgraça na miséria, no fogão sem lume, sem nada sobre ele, naquele credor que nos ameaça, no berço vazio sem que a criança que deveria estar ali não esteja, nas lágrimas que muitas pessoas, a maioria, derramam nas dores, nas aflições de todos os passamentos, na morte que a maioria não compreende e que despedaça corações, na angústia de uma traição, de uma incompreensão. E tudo isso que nós chamamos de desgraça na linguagem humana, na realidade, só é desgraça para aqueles que pensam no momento presente. Porque a verdadeira desgraça está nas consequências do fato e não no acontecimento presente. Às vezes é difícil a gente entender, né? Porque o que a gente imagina para julgar uma coisa ruim que vai trazer uma coisa boa? Mas existem uns exemplos que a gente, lembrando, dando bolas à cabeça, né? Um exemplo que eu lembrei de uma coisa boa que aconteceu, quando aquele ganhador da cena, ele ganhou sozinho, parece que 15 milhões de reais. Para ele foi uma maravilha, uma felicidade. O que acarretou? O
assassinato dele pela companheira. E pior, até hoje, a herdeira dele, a filha dele, está brigando na justiça por causa da herança. Então foi uma coisa boa que acarretou coisas ruins. E também teve um outro caso, esse que aconteceu com uma amiga nossa, que ela tinha uma reunião muito importante num dia, então ela levantou, se arrumou com uma roupa especial, no caso de uma maneira que tinha que se apresentar naquela reunião. E antes de sair, ela foi tomar um café. E na pressa, derramou o café na roupa. E para a mulher isso é um desastre, né? Derramar café numa roupa nova, bonita e tal. Aí ela deve ter xingado até a última geração. Mas daí ela foi, se trocou e tudo, e se atrasou 5, 10 minutos. Quando ela saiu de casa, na segunda esquina, no segundo cruzamento que ela passou, que ela ia passar no caso, tinha acontecido um acidente que um caminhão desgovernado tinha abarroado 5 carros. E se ela tivesse saído naquele horário, ela seria uma das que teria sido envolvida no acidente. Então, foi uma coisa ruim, ela derramar café na roupa, etc., ter que trocar, que acarretou uma coisa boa, ela se salvar do acidente. Então, essas coisas a gente tem que começar a pensar. Quando acontece uma coisa assim, uma coisa ruim, agora, vamos pensar no amanhã, ou daqui a pouco, ou amanhã, ou até na próxima encarnação, que daí a gente vai descobrir que são coisas boas. Então, o que nós chamamos de desgraça nessa nossa curta existência, na nossa curta visão, cessa quando a gente volta para casa. Inclusive, existe uma historinha, um caso que nos demonstra bem o que pode uma pessoa com visão que pode nos ensinar. Tinha um senhor já idoso que ele tinha um filho, um único filho, e que era o que ajudava na lavoura, que eles tinham uma fazenda, então era o único que eu ajudava na fazenda. E como eles eram, não eram afortunados, não tinham riquezas, eles não tinham animais, cavalos, bois, para ajudá-los nos trabalhos da fazenda. Então era o rapaz que fazia o trabalho mais pesado. Daí um dia o moço chegou para o pai e disse assim: olha pai, eu fiquei sabendo que numa fazenda um pouco distante daqui estão vendendo animais a preços baixos, irrisórios, porque os donos da fazenda morreram e não tem ninguém para cuidar da fazenda e nem dos animais. Então, estão vendendo para alguém que precise ou para alguém que pelo menos cuide dos animais. Então, eu vou lá para ver se eu compro algum. Daí o pai aconselhou o filho que tivesse cuidado na viagem e que não se empolgasse muito com a oportunidade, né? Porque, às vezes, poderia não ser uma coisa muito boa, ou poderia ser uma coisa boa, como poderia ser uma ou não, né? Daí o rapaz, no caso, viajou, passaram os dias e o rapaz não dava notícias. E passaram uma semana, passaram 10 dias, e lá pelas tantas, o pai preocupado falou para os vizinhos, contou para os vizinhos, né? E daí os vizinhos disseram: então ele deve ter se perdido, ter sido assaltado, ter sido assassinado. Que vizinho é um desastre, né? Em vez de animar a gente, eles tentam colocar a gente para baixo, né? E disse assim: pode ser que ele tenha acontecido uma desgraça. Daí o velhinho parou, refletiu e disse assim: a falta de notícias pode ser uma desgraça ou não. Vamos aguardar. Quando passaram mais uns dias, o rapaz chegou de volta com um cavalo, né, montado num cavalo muito bonito. E daí chegou e falou para o pai que ele efetivamente tinha se perdido, mas no caminho ele
encontrou uma manada de cavalos selvagens. E já que ele estava perdido, né, ele tentou pegar um cavalo, conseguiu pegar e conseguiu domar um pouco o cavalo para pelo menos cavalgar para chegar em casa. E estava todo feliz porque tinha conseguido um cavalo sem precisar ter comprado, sem precisar ter gasto o pouco dinheiro que eles tinham. Daí o pai disse assim, foi bom ele trazer o cavalo e tudo, mas... no caso, inclusive, contou para os vizinhos ficaram todos felizes, que, nossa, foi uma coisa boa, uma felicidade ele ter conseguido o cavalo, que numa dessas sabia onde estava a manada, poderia buscar mais, né? Daí o pai pensou e disse assim, ele voltar com o cavalo e saber da manada, pode ser uma coisa boa ou não. Tá, daí o menino... foi terminar de domar o cavalo e cavalgava e tudo. Numa dessas experiências de domar o cavalo empinou, ele caiu e quebrou uma perna. Nossa, que desgraça, os vizinhos diziam, vê só, ele trouxe o cavalo e agora o cavalo acarretou a queda dele e que quebrou a perna. Vai ficar agora quanto tempo sem poder lhe ajudar, sem poder trabalhar? Daí o pai analisou e disse assim, ele ter caído, quebrado a perna, pode ser uma coisa ruim, pode ser uma desgraça ou não. Quando foi dali uns dias, todos os moços daquela região foram chamados para irem à guerra que o país tinha declarado a um país vizinho. Como o rapaz tinha quebrado a perna, ele não foi convocado para ir à guerra. Moral da história, a desgraça trouxe uma coisa boa para o velhinho e para o filho dele, de ter quebrado a perna, mas não precisou ir para a guerra, se salvou. Então, por isso que quando a gente fica sabendo de alguma desgraça, de alguma coisa ruim que aconteceu, vamos pensar bem se é mesmo uma desgraça, porque é aquele negócio que Deus sabe o que faz e Ele aplica esses tipos de teste para ver até onde vai a nossa confiança, vai a nossa revolta, vai a nossa reclamação, aquela mania que todos nós temos de reclamar até do ar que a gente respira, né? E a gente tem que ter em mente que o Espiritismo, a doutrina espírita, é que nos explica todas as verdades, todos os enganos, todos os equívocos, de uma maneira correta e concreta, para tirar a nossa cegueira, né? E quando pensamos, principalmente nessas coisas ruins, nas desgraças, a primeira coisa que a gente pensa é na miséria, né? Miséria, nossa, é aquela que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro. Mas será que é uma desgraça mesmo? Se a gente começar a analisar. Porque a miséria, ela é a privação dos bens supérfluos, é a ausência dos bens necessários à condição social da pessoa e é a falta de tudo, dos bens necessários à vida das pessoas. Por muitos, assim, essa falta de recursos para a sobrevivência básica das pessoas, nos chegam através de noticiários dos casos que acontecem principalmente nos países africanos. Que lá a miséria impera, a desigualdade social, a desigualdade, no caso em todos os setores, ela impera mais nos países africanos. E muitos desses miseráveis moram em favelas, moram em morros, moram em beiras de estradas, embaixo de pontes. Como dizia a Madre Teresa de Calcutá, ela cuidava dos pobres mais pobres. E quem alguma vez leu ou assistiu a pobreza que Madre Teresa cuidava, era da gente se sentir, no caso, afortunado pelo que nós
podemos conseguir pelo que nós, nos nossos países, no nosso país, conseguimos chegar, conseguimos obter, e que a gente aprende também a partilhar o que a gente tem. E mesmo, por incrível que pareça, por mais que as organizações mundiais, ou no Unesco, OEA, todas aquelas organizações façam, elas não conseguem erradicar a miséria desses países, né? E daí, quando a gente visita ou quando a gente assiste esse tipo de condições subhumanas, a gente fica pensando que ali existe injustiça de Deus. Mas será que é injustiça mesmo? Por que tanta gente, no caso, está nadando em dólares, que hoje não é mais nem real, né? É euro ou dólar. Estão nadando em dólares e outras pessoas não têm nem o básico. E se a gente interpretar no ângulo material, a gente vai achar que Deus cometeu um equívoco mesmo. Porque é muito sofrimento para aqueles miseráveis. Porém, se a gente parar e pensar, analisar sob a luz da reencarnação que a doutrina espírita nos explica, a gente vai aprender, vai lembrar, vai saber que nós precisamos passar por essas provas. Provas da pobreza, provas da riqueza. E mais um monte de outras, mas hoje vamos ficar só nessas, né? E se nós somos pobres hoje, é porque nós já fomos ricos um dia, não soubemos aproveitar a riqueza, não soubemos ajudar ninguém com o que a gente tinha. E pelo contrário, a gente achava que era obrigação de Deus nos dar aquilo que a gente tinha, né? Se hoje nós estamos contando os centavos, é porque nós tiramos muitos centavos de alguém. Então, vamos dar valor a essas provas, porque também, ou nós somos ricos, ou também essa prova da pobreza pode nos estar preparando para uma prova da riqueza, que essa é até pior. Porque a prova da riqueza, ela nos obriga a pensar naquelas pessoas menos afortunadas que nós temos obrigação de ajudar. Mas quando a gente vier, a gente não vai lembrar nada. Mas isso tudo está na nossa consciência, sim. E é onde a gente dá uma sacudida no nosso inconsciente e nós vamos descobrir, sim, as leis morais, as leis que estão lá gravadinhas para o que a gente tem que fazer, o que a gente se comprometeu em fazer e nós fazemos de conta que esquecemos. E também a prova da miséria vem para domar o nosso orgulho. Muitos de nós conhecemos aquelas pessoas que dizem assim, que a gente pensa, é pobre, mas o pobre orgulhoso. E é verdade, porque já foi rico, mas trouxe aquele orgulho. Então é onde nós temos que domar esse orgulho, que não é fácil, gente. Domar orgulho e egoísmo são os piores testes que nós temos. Inclusive, na literatura espírita, nós encontramos muitos casos verídicos daqueles antigos senhores de engenho que eram proprietários de impérios coloniais, né, no tempo do Brasil colonial, eram donos, assim, proprietários de enormes áreas de terra. E depois eles voltam como empregados, como subalternos dos proprietários atuais. E muitos deles, eles sabem que conhecem aqueles lugares, que já viveram ali, mas não sabem como, não sabem onde, porque para eles parece sonho. E muitos, como não conhecem a doutrina espírita, que é ela que nos explica as consequências, então eles acham que é sonho mesmo, que eles sonharam e que aquilo, no caso, vai acontecer.
não vai acontecer, já aconteceu. Inclusive, está correndo um boato por aí que daqui a algumas encarnações, algumas gerações, vai existir na África um lugar chamado Brasília 2, porque o que tem de gente do nosso Brasilzinho que pode parar lá por causa das apropriações indevidas, por causa dos descaminhos, dos prejuízos que acarretam para a população menos afortunada no setor da saúde, no setor da educação, no setor da assistência. Então, vamos nós analisarmos se nós não vamos para lá, por lá também, né? Vamos analisar bem direitinho isso. Outro tipo de desgraça que a gente pensa muito e ouve nas notícias recentes e frequentes são os flagelos provocados pelos furacões, terremotos, maremotos, tsunamis, como são mais conhecidos, né? E de tanto a gente assistir isso, às vezes a gente pensa que Deus, no caso, está esquecendo da raça humana. Porque, nossa, ultimamente, então, está uma festa de furacão e maremoto e terremoto por aí, né? E só que do ponto de vista físico, a gente acha que isso é uma desgraça, porque a gente acha que morrem tantos inocentes, que tantas pessoas que não devem nada acabam morrendo nesses flagelos. Mas será que não devem mesmo? Se a gente, no caso, pegar as obras espíritas que foram lançadas depois das desgraças que aconteceram lá nos terremotos, a gente vai ver que cada um tinha o seu resgate. Porque diz que a assinatura de Deus se chama acaso, né? Então, nada disso acontece por acaso. E esses flagelos são necessários. Por quê? Para que aconteçam modificações no planeta, que haja uma alteração na ordem do planeta para que seja melhorado. Porque se a gente não fizer alguma coisa, então espiritualmente eles nos explicam que esses flagelos estão aí para fazer com que a humanidade progrida mais rápido. Porque a gente está numa acomodação, num marasmo que, no caso, nada faz com que a gente se acorde. Então, o que acontece? Acontecem essas tragédias, esses flagelos, para que a gente se ligue e faça alguma coisa. E o que acontece? Nesse livro aqui, do Diretrizes para o Êxito, é do Divaldo Franco, ditado por Joana de Ângeles. Então, no capítulo 16, então, ela nos diz o seguinte: que, sem dúvida, a Terra não é um paraíso e nem poderia sê-lo, porque aqui os espíritos que os habitam são quase todos muito atrasados. E sabemos que somos mesmo, né? E é natural, portanto, que haja tormentos, que haja desgraças para a necessidade da nossa evolução do homem. Então, as calamidades coletivas, os fenômenos sísmicos que assolam periodicamente a humanidade, fazem com que as pessoas tenham desenvolvido mais preocupações para praticar boas ações. E embora haja uma superpopulação no planeta bem maior do que a que existia as gerações passadas, são incontáveis os exemplos de abnegação, de sacrifício, de dedicação ao próximo, de iluminação de consciência que estão sendo praticados para auxiliar aquelas pessoas que necessitam. Porque quando acontece aquilo, esses terremotos, tsunamis, todo mundo se une para ir ajudar. E a gente se lembra desses casos dos mais recentes, né, que é onde a
a comunicação que existe hoje em dia, ela é instantânea e pode nos informar de imediato. Então, nos terremotos que ocorreram no Pacífico Sul, né, na região da Indonésia, em 2004, no Chile, aqui pertinho, em 2010, no Japão, em 2011, que destruiu quase toda aquela ilha, nas Ilhas Salomão e na Tailândia, em 2013, que fizeram com que o resto do mundo se unisse e corresse em auxílio deles. Também existem essas tragédias que faz com que o povo, os homens, se acordem e se unam para praticar a verdadeira fraternidade universal. Antigamente não, em 2008, na China comunista, aconteceu um terremoto que a China era muito fechada, é ainda. Então, há mais de 10 anos atrás, era muito mais. E aconteceu um terremoto que os outros países perceberam por causa dos aparelhos sísmicos. Mas quando ofereceram ajuda, ela não queria. E como foram vários terremotos, um em seguida do outro, em 2001 mesmo, espaço de tempo, ela foi obrigada a aceitar ajuda estrangeira e a tecnologia que ela ainda não tinha. Isso aconteceu em 2008. A partir dali, a China começou a abrir as portas, não muito, mas pelo menos aceitar um pouco mais de ajuda. Na Rússia, no desastre da usina nuclear Chernobyl, em abril de 1986, foi o que forçou a que o governo soviético deixasse de ser tão secreto para, então, abrir as portas para aceitar. Ou seja, ele teve que se justificar, ele teve que explicar da onde surgiram aquelas radiações atômicas altíssimas que foram para o lado da Alemanha, da Dinamarca e Finlândia. 2 dias depois, quando surgiram radiações nesses países, é que começaram, então, perguntar e entrar em contato para ver o que tinha acontecido, e daí a União Soviética foi forçada a promover aberturas para se explicar e contar o que tinha acontecido. Então, são esse tipo de desgraça que obrigam as pessoas a deixar de ser orgulhosas, a deixar de ser egoístas e começar a praticar ações boas, começar a obedecer às leis da natureza e às leis que Deus nos ensinou. No Brasil, nós estamos sendo colocados à prova, né? Além da corrupção, com essas enchentes do norte, enchente no sul e seca em lugares que nunca antes haviam acontecido. E então estão achando que é desgraça. Mas por que seria uma desgraça? Para a gente aprender a também modificarmos nossas atitudes. Inclusive, quando começou a seca, aliás não tinha ainda, mas começaram a reduzir os níveis dos abastecimentos de água em São Paulo. Eu lembro que eu assisti as reportagens que saíram, né, na televisão, e coisa rara, eu assisti uma repórter estava na rua entrevistando pessoas, principalmente em condomínios, e para que solicitando que fizessem economia de água, que não gastassem tanto, que agora ia ter um racionamento, que poderia haver um racionamento, que não era tão sério ainda. E eu lembro que chegaram num condomínio de uma região abastada de São Paulo, e as pessoas estavam lavando calçadas, assim, com aquela água escorrendo. Daí os repórteres chegaram e disseram: olha, está vindo aí um racionamento, não seria melhor economizar a água, porque a gente não sabe como vai ser. Daí a síndica chegou e disse assim: não, eu não vou economizar água, porque eu estou pagando.
Hoje pode ser que aquele condomínio seja um daqueles que fiquem 3 a 4 dias sem água durante a semana. Então isso é para que a gente aprenda, acontecem essas tragédias, essas desgraças, para que a gente aprenda de uma maneira mais rápida a nos melhorarmos, a fazermos o que temos que fazer, porque o tempo está passando bastante rápido e se a gente continuar empacado no nosso desenvolvimento, nós vamos voltar para casa do mesmo jeito que saímos de lá, sem aprendermos nada, sem evoluirmos nada. Outro tipo de desgraça, que isso acontece todo dia, são os atentados terroristas, as guerras, os assassinatos em série, as chacinas que a gente ouve nos noticiários todos os dias. E a diferença desse tipo de desgraça para os flagelos naturais é que esse tipo de coisa ruim a gente poderia controlar, a gente poderia evitar. Mas, pelo contrário, hoje em dia esses delitos, eles proliferam de uma maneira tão rápida e de uma maneira assim que a gente constata que é o egoísmo da pessoa, é o orgulho de cada um de nós que a gente, no caso, dá mais valor do que aquele sentimento de humildade, de caridade, de perdão. E esses fatos trágicos se tornaram tão banais, tão corriqueiros, que a gente encontra adolescentes, quase crianças ainda, que para eles é normal, é corriqueiro. No caso, eliminar alguém, ferir, no caso, machucar, agredir e até matar. E a desculpa deles é ou era ele ou era eu. Então, para eles se tornou de uma maneira tão banal que eles não dão valor nenhum à vida deles. Às vezes a gente pergunta, mas e se fosse você? É a vida. Então, eles não valorizam nada. E isso vem enraizado lá, já desde o mundo espiritual, naqueles espíritos endurecidos, que são crianças, mas o espírito é velho. São crianças no corpo, o espírito é velho e eles trazem aquele endurecimento. E esses episódios de crime, esses crimes, né, nos aumentam o medo, aumenta o mal-estar e a nossa impotência, aquela sensação de insegurança que a gente tem. E daí os espíritos, quando a gente vê isso todos os dias, em todos os lugares, a gente não se conforma. Mas os espíritos superiores também têm uma explicação e orientação para isso. E o que são esses acidentes, esses atos terroristas que levam dezenas, centenas de pessoas de uma vez só? São aquelas limpezas espirituais, são aquele recolhimento de pessoas que, para não ficar pior para eles recolhem antes que aconteça coisa pior para eles e às vezes que eles acarretem coisas piores para muito mais gente. Lógico que esses que são recolhidos, que nos atentados, nos massacres, no assassinato em série, também têm seus resgates. Mas, no caso, tudo isso é consequência. E a gente pensa o seguinte, como é que uma consequência, um ato ruim, pode trazer essas consequências boas? Porque naquele recolhimento de pessoas encarnadas, naquele resgate de pessoas encarnadas, também são levados os companheiros deles desencarnados. Então, esses deixam também de acarretar mais coisas ruins, mais tragédias no nosso mundo espiritual, no nosso mundo material. E lá no mundo espiritual, cada um vai ter seu lugarzinho. Nem que seja recolher aqui e serem levados para outros planetas
nas mesmas condições da Terra, só que lá no início, onde eles vão inventar a roda, como a gente sempre diz. E às vezes a gente reclama muito, né? De quando acontecem essas tempestades, né? Que arrebenta casas, arrebenta árvores, etc. e tal. Todo mundo reclama que onde se viu quanto prejuízo acontece, às vezes, para o mundo material. Mas depois que tudo passa, a gente, no caso, sente que aquela tempestade levou com ela muita coisa ruim que estava no planeta, nos miasmas, aquelas energias ruins que podem acarretar até morte de muitas pessoas. Então, somente aí é que a gente começa a pensar o lado bom de uma destruição que é transitória, mas o que ela deixa, a gente constrói de novo, porque o que ela deixa é uma coisa muito boa. E o espiritismo, nos esclarece que a nossa vida corpórea aqui é uma passagem muito rápida. A gente fala e repete, fala uma porção de vezes, mas a gente não se liga. A gente fala, mas a gente não presta muita atenção. E é uma passagem muito rápida mesmo, né? E nesse mundo de expiação e provas, nós estamos aqui para aperfeiçoarmos, para desenvolvermos, para aprendermos coisas para a nossa evolução espiritual. Mas acontece que a gente não pensa nisso e só pensa no momento presente. Então, o primeiro passo, nós temos que parar de pensar no hoje. A gente pode pensar no hoje, trabalhar hoje como se fosse viver eternamente, mas viver de uma maneira como se fosse morrer amanhã. Viver fazendo bem, fazendo coisas boas, porque amanhã a gente pode estar de volta para casa mesmo. Então pensemos, analisemos se nós estamos fazendo coisas só para atendermos nossas necessidades imediatas. Porque muitas vezes, em outras encarnações, lógico, não nessa, para conseguirmos vantagens materiais, a gente iludiu, mentiu, feriu e às vezes até matou. Mas quando a gente vem nessa encarnação, graças a Deus a gente esquece tudo. Mas se nós analisarmos bem, se nós pararmos e pensarmos e ligarmos uma luzinha no nosso inconsciente, a gente vai saber que lá na nossa consciência estão as leis de Deus. E no nosso inconsciente também estão os compromissos que a gente assumiu no mundo espiritual para cumprir aqui. E fazemos questão de esquecer e não cumprir nada. Então, os espíritos superiores nos ensinam que ou a gente faz, ou a gente faz aquilo que nós nos comprometemos, sem dar tanto valor às desgraças. Por quê? A gente acha que as coisas boas são alegria, são a fama, o prazer de todos os dias, aquela agitação que nós temos para conseguirmos o que a gente quer. Os espíritos dizem o contrário, que isso são a verdadeira desgraça, são essas coisas. A alegria, no caso passageira, o prazer efêmero, aquela agitação que não nos leva a nada. E pelo contrário, isso tudo nos rouba aquele tempo que a gente poderia usar para aprendermos alguma coisa de bom. E é onde a gente para só se ligando nas coisas boas, e quando acontece coisa ruim a gente só reclama. Pelo contrário, nós vamos começar a agradecer as dificuldades, os obstáculos, porque isso serve para nos reforçar, serve para que a gente ache uma saída para todo e qualquer problema. E a gente também comece a dar valor
ao que Deus já nos deu, porque Ele fez a parte dele. Ele nos deu um corpo perfeito, 2 pernas, 2 braços, uma cabeça que funciona de vez em quando. Ele fez a parte dele. E onde é que está a nossa parte? De nós aprendermos, de nós raciocinarmos, de nós querermos evoluir, de nós termos a boa vontade de ir em frente. E como é que a gente evolui? Não é só, não, eu vou aprender, eu vou fazer as coisas para mim, eu vou comprar minha casa, meu carro, meu isso, meu aquilo. Não. A nossa evolução é fazer o bem para os outros. Tem muitos que dizem assim, mas credo, fazer coisa para os outros. É para os outros. Porque quando nós chegarmos lá, Deus não vai nos perguntar que casa você tinha. Era boa, era bonita, era grande. Ele vai nos perguntar quantas pessoas você abrigou na tua casa, que você acolheu na sua casa. Ai, você tinha o carro de último tipo do ano? Não, ele vai perguntar quantas pessoas você ajudou a transportar para um hospital, para algum lugar para fazer o bem no seu veículo. Ele vai na nossa profissão. E sim, poxa, você era um médico, um engenheiro, um contador, um advogado. O que você fez da sua profissão? Você ajudou alguém? Ou você só amealhou um dinheiro, só satisfez as suas próprias necessidades, que nem é tanta necessidade? E se a gente reclamar muito, continuarmos reclamando muito, vamos visitar um hospital do câncer, um asilo, onde tem aquelas pessoas que ninguém vai ver, que estão necessitadas de um abraço só. E num hospital, às vezes a gente chega lá e pergunta para uma pessoa, como é que você está? E escuta o que ela tem a dizer. É o escutar, é dar atenção para essa pessoa. Aí sim, nós vamos ver o que é a verdadeira desgraça. Ou então a gente vai ver que tudo que a gente acha desgraça para a gente não é nada comparada dos outros. Então vamos começar a dar valor, sim, ao que nós podemos fazer pelos outros. Porque por nós, Deus já fez muito bem. Nos deixou, permitiu que nós reencarnássemos e que tentássemos fazer a nossa parte sem reclamar, sem se revoltar e sem ficar, no caso, lamentando, que é o que a gente faz muito. Obrigado, gente, por escutarmos, por podermos aprender mais um pouquinho do que as lições do Mestre nos ensinou. E principalmente, gente, saibamos que Jesus está nos esperando do lado de lá da porta. O que nós vamos falar para Ele quando voltarmos? Se a gente pensar assim, a gente vai melhorar. Obrigada.